Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações sobre o Flamengo, que nesse domingo folgou e de maneira literal nem treinamento teve. Segunda-feira se reapresenta e inicia a preparação para pegar o Criciúma no próximo dia 20, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que esse jogo, mando do Flamengo, será em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O gramado do Maracanã, inclusive, vai passar por uma preparação especial para poder melhorar um pouco o terreno para Flamengo e Fluminense voltarem a atuar no estádio. No vídeo agora vamos falar sobre Marcos Antônio, porque dois clubes brasileiros entraram na briga com o Flamengo, entraram em contato com a Lazio e entraram na briga com o Flamengo para tentar a contratação do volante Marcos Antônio, e também o presidente do Zenit falando sobre Claudinho. Ele falou, mas o que ele falou não deixou a torcida do Flamengo muito animada não, muito pelo contrário. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser colaborar de maneira financeira, fica o Pix aí na descrição. Antes de mais nada, galera, só uma curiosidade, porque acabou de acabar a final da Eurocopa. A Espanha foi campeã em cima da Inglaterra, 2-1. Jogo, no primeiro tempo eu esperava mais, no segundo tempo foi bem mais animado, inclusive com gol da Espanha nos minutos finais. E uma curiosidade é que o preparador físico Antônio Gomes, que trabalhou no Flamengo na comissão técnica do Paulo Sousa, ele foi campeão da Eurocopa com a Espanha. Ele estava lá na comissão técnica, na verdade está ainda na comissão técnica da Espanha. Então fica essa curiosidade aí, porque de fato eu nem lembrava, e só dando os créditos, foi o Gabriel Orfan, jornalista, que lembrou isso, e eu li no Twitter dele. Então parabéns ao Antônio Gomes, um profissional que, querendo ou não, é bem capacitado, tanto é que está na seleção espanhola agora. Eu acho o Paulo Sousa e a sua comissão técnica extremamente capacitados, mas no Flamengo, de fato, não deram certo. Outra curiosidade aqui, galera, porque o Portugal está em alta, né? Vários jogadores do Flamengo estão deixando o Flamengo, jovens deixando o Flamengo para jogar no Campeonato Português. Recentemente, inclusive, o Hugo Souza retornou de um clube português que ele estava emprestado, e nos últimos dias, Diegão fechou com Paços de Ferreira. Em definitivo, o Flamengo vai ficar com o percentual dele. Me falaram cerca de 25% que o Flamengo fica com o percentual dele para uma venda futura. E ele entra numa lista seleta aí de alguns jovens que foram negociados com clubes portugueses em um passado recente, nesse ano inclusive. Vamos lá: Diegão, Paços de Ferreira; Vitor Thiago foi para o Famalicão; Daniel Cabral para o Estrela Amadora; Peterson, emprestado para o Estrela Amadora, depois de ser emprestado ao Atlético Paranaense, mas acabou sendo afastado por conta de um ato de disciplina, e agora o Flamengo empresta esse jogador para o Estrela Amadora. O André, que foi emprestado ao Estrela Amadora, e depois o Estrela Amadora exerceu a opção de compra, comprou o jogador, o atacante, e agora Verton foi vendido ao Leixões por 1 milhão de euros, cerca de 5,9 milhões de reais. O campeonato português, o futebol português, ele é muito atrativo para jogadores brasileiros por conta da facilidade na adaptação. Envolve a língua, isso tudo é levado em consideração. E é por isso que os clubes portugueses gostam muito de contratar jovens jogadores que têm bom potencial, e de fato tem. Todos esses jogadores que eu mencionei aqui têm muito potencial, só que no Flamengo não teriam espaço, essa é a verdade. E a Eurocopa chegou ao fim. Daqui a pouco a Copa América vai chegar ao fim, Argentina e Colômbia vão entrar em campo na noite desse domingo, mas para o Uruguai acabou. O Uruguai conseguiu ganhar o terceiro lugar, bateu o Canadá, e vários jogadores, 4 jogadores do Flamengo estavam com a seleção uruguaia. E fazer um balanço rápido aqui da atuação desses 4 jogadores na Copa América. De La Cruz atuou 5 jogos, 4 como titular, totalizando 355 minutos. Ele deu 2 assistências na competição. O Vinha, 5 jogos, sendo todos como titular, também 355 minutos em campo. Fez um gol e deu uma assistência. Arrascaeta, 5 jogos, apenas 1 como titular, 163 minutos em campo e deu uma assistência. E o Varela, ele foi acionado em 2 jogos, totalizando, entre aspas, apenas 45 minutos. Ele, inclusive, foi expulso na semifinal contra a Colômbia e não pôde jogar a final. O De La Cruz também não pôde jogar a final
porque estava suspenso por conta de cartão amarelo. E uma curiosidade é que os torcedores uruguaios não gostaram muito do Arrascaeta na Copa América, não. Uma repercussão extremamente ruim para cima do meia do Flamengo, inclusive muitos falando, esperamos que o homem de gelo de Arrascaeta também se aposente da seleção nacional. Rapaz, o negócio ficou feio para o lado do Arrascaeta, que não chame mais, que ele continue atuando apenas pelo Flamengo. Bom para o Flamengo, ruim para ele, obviamente. Mas o que me chamou a atenção é que contra o Canadá, mesmo com De La Cruz suspenso, o Arrascaeta continuou no banco de reservas, ou seja, se tornou a terceira opção no time do técnico Bielsa, que é um bom treinador, tá? Gosto muito dele. Uma informação importante aqui do Coluna do Fla, galera. O Atlético de Madrid, fez contato com o Flamengo pela segunda vez para negociar o volante Everton Araújo. O clube espanhol enviou scouts ao Brasil para uma análise detalhada do jogador. A multa rescisória do volante atualmente é de 40 milhões de reais. Barato, né? 40 milhões de reais. Se a gente for fazer, vamos lá, pegar a calculadora aqui, vamos dividir aqui, cara, sei lá, se dá 6 milhões de euros para um clube como o Atlético de Madrid, se eles de fato quiserem mesmo, eu acho que eles podem contratar o Everton Araújo pagando a multa rescisória. E por falar em volante, pessoal, o jornalista Júlio Miguel Neto divulgou em suas redes sociais aí, dizendo que Botafogo e São Paulo entraram na briga com o Flamengo para poder contratar o volante Marcos Antônio. Sobre o Marcos Antônio, a gente explicou no vídeo anterior, a negociação estava muito bem encaminhada, tanto é que o jogador não ia nem se reapresentar a Lazio, mas a Lazio, que prefere vender o jogador, recebeu proposta de um clube do exterior, tá? Não é clube do futebol brasileiro, me relataram, do exterior, para poder vender o jogador. E para a Lazio é melhor, é mais atrativo eles venderem agora. Só que o Flamengo quer empréstimo com obrigação de compra através de metas estabelecidas em contrato. Para a Lazio é mais atrativo, na visão deles é melhor vender agora. E por isso eles acabaram travando o negócio. A negociação está travada, enfim, emperrada, pode andar a qualquer momento, mas é isso que está atrapalhando a vida do Flamengo em relação à contratação do volante Marcos Antônio. Repito o que falei no outro vídeo, eu achava que nem fosse se tornar novela e acaba se tornando essa situação no Marcos Antônio. É a mesma situação no Claudinho, inclusive o presidente do Zenit veio para a imprensa russa dizer que o Claudinho não vai sair. Isso aí não me espanta nem um pouco, porque a gente sabe que lá os russos eles são assim bem complicados. Inclusive, questionei uma pessoa envolvida na negociação que falou que o Zenit não gostou nem um pouco pelo fato de ter vazado antes do jogo contra o Krasnodar, que foi um jogo extremamente importante na final. Tanto é que a gente mencionou aqui a entrevista do Claudinho ao jornalista brasileiro Fábio Aleixo, que fica lá na Rússia acompanhando o futebol russo. Ele foi questionado se iria sair, o próprio Claudinho não respondeu. Eu acho que se não tivesse nada com o Flamengo, ele não teria feito o que ele fez, ele teria dito logo, eu vou ficar, não tem isso de Flamengo, mas o próprio jogador despistou, saiu pela tangente e não acabou respondendo. E sobre o Zenit, inclusive uma curiosidade, o Zenit tentou envolver Matheus Gonçalves, jovem meia que se destacou contra o Fortaleza, na negociação. Queriam botar o Matheus Gonçalves na negociação. A priori, o Matheus Gonçalves não vai entrar nessa negociação. A ver, mas de fato o Zenit gosta muito do jogador. Inclusive, pessoas que gerenciam a carreira do Matheus Gonçalves me confirmaram que o Zenit tem sim interesse. E outro clube que antes do jogo contra o Fortaleza tentou foi o próprio Fortaleza. Vocês sabiam dessa? Fortaleza tinha tentado o Matheus Gonçalves por empréstimo. O Flamengo vetou respondendo ao Fortaleza, segundo um membro da diretoria do Fortaleza, o seguinte: olha, empréstimo não nos interessa, porque a qualquer momento a gente pode receber uma proposta de venda. E receberam, que foi do Red Bull Bragantino, mas o valor não é algo que o Flamengo espera, digamos assim. Não fez com que o Flamengo topasse fazer negócio, repito, 5 milhões de euros por 50%, dá 30 milhões de reais por 50% de Matheus Gonçalves. Eu acho que é um jogador que tem muito potencial, tanto é que ele mostrou contra o Fortaleza, repito aqui, mas se ele não tiver muitas oportunidades, não tem como o Flamengo fazer uma grande venda, ou até mesmo os empresários conseguirem uma grande proposta por ele
nesse momento. Lembrando que os empresários estão buscando uma proposta de algum clube do exterior para tentar tirá-lo do Flamengo pelos últimos meses, porque ele não está tendo muitas oportunidades. Isso a gente já falou aqui algumas vezes. Mas é isso, o presidente do Zenit, entre aspas, tentando jogar um banho de água fria aí na torcida do Flamengo, mas no lado do Flamengo afirma a mesma coisa, já teve reunião com as pessoas responsáveis pela rede social dele, já teve essa reunião para preparar anúncio, no lado do Flamengo já está tudo pronto, agora é esperar o departamento de futebol do Flamengo conseguir ajustar esses detalhes aí com o Claudinho. Beleza, pessoal? Uma ótima semana para todos vocês, um beijo, forte abraço, fui!